já disse, as crianças, então, com idade entre 3 e 7 anos, poderão sair agora. Eu peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Não existe acaso. Leia a Bíblia. É o tema da nossa mensagem de hoje. Um único versículo, como foi anunciado, que diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos repetir o versículo? Vamos ler todos juntos? Leiamos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Você ama a arte cinematográfica como eu amo? Então, uma das coisas mais importantes que você sabe que existe nesse universo, nisso que é arte, é o roteiro. Eu sempre procuro saber qual é o roteirista de um filme que eu vou assistir. Você sabe que o primeiro critério é se o filme que você quer ver é um bom filme para assistir. Não perca o seu tempo assistindo alguma coisa que não vai agregar os seus valores, ou que não vai trazer um bom entretenimento, ou alguma coisa que envergonharia o nome de Cristo. Pense nessas coisas, né? Eu sei que é difícil a gente fazer uma seleção hoje, mas ainda há alguma coisa boa sendo produzida. E o roteiro é aquele pedaço de papel, sim, ou aquelas várias páginas, que basicamente contam como a história será contada. Porque o importante, às vezes, não é se o conteúdo da história é bom, mas o modo como essa história é contada. Isso conta muito. Se você quiser ter um pouco de lição prática disso, leia O Cavalo e Seu Menino, livro das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Você vai ter uma demonstração ali entre os próprios personagens do que é saber contar uma história. Contar uma história, saber contar uma história é importante. Por isso o roteiro é importante. Você pode ter um roteiro tão linear, mas muito bom, né? O que caracteriza um roteiro assim? Que ele conte a história do começo, meio e fim. Mas faça isso de forma enxuta, de forma objetiva, de forma divertida, de forma agradável, de forma atraente. E acredite, é difícil fazer isso. Às vezes você vai vendo um filme e você vai contando quantos minutos lá que poderiam ser simplesmente jogados fora, encurtava e melhorava a história. Mas isso aí é trabalho de edição, que é outra parte dessa arte no qual eu não vou entrar agora. Você pode ter um roteiro que não seja linear, como esse que eu acabei de falar. Sabe aquele que começo, meio e fim? Não, ele começa, daqui a pouco ele volta num flashback, que é ir lá atrás, contar alguma coisa, às vezes corta, pula lá para frente, volta. Quentin Tarantino é muito bom nisso. Né? Praticamente, inclusive, reinventou a forma de fazer isso. Por que eu estou falando isso com você? Sim, o roteiro é importante, a forma como você conta uma história é importante. E se você pensar bem, a Bíblia começa assim, como um roteiro que, em princípio, não parece ajudar muito. Se você, como algumas pessoas que eu conheço, não gostam de um roteiro que não seja linear, novamente, o linear é aquele que começa no começo, passa pelo meio no meio, termina com o fim no final. É isso que é. Ah, tem gente que entende assim, é isso que eu quero, só isso que eu quero, né? Tem pessoas que, mas peraí, por que voltou? Aí você já fica pensando, será que eu tenho que explicar o filme para essa pessoa enquanto ela está assistindo, né? Por que voltou? Peraí, mas ainda agora, ele não estava velho? Como é que ele ficou novo? Ele fica assim. A Bíblia faz isso com a gente. Sabe por quê? Porque ela tem um ótimo roteirista, o melhor de todos. Aquele que conta uma história, sabe como contar uma história, e a história dele é muito boa, além disso. Por isso, ela começa assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, e você fica pensando, tá, mas o que veio antes disso? E você vai procurar nas Escrituras, você vai achar alguma coisa, mas ele não está interessado em dizer muito sobre o que acontecia antes. Ele fala sobre algumas decisões feitas antes, ele fala sobre algumas características dele mesmo e de outros seres antes, mas ele não está muito preocupado em dar muitos detalhes sobre isso, como ele está, por exemplo, a partir desse capítulo 1 e do capítulo 2, quando a descrição da criação é dada com muitos detalhes, bastante, realmente muitos.
E aí você vai, e quando você chega no capítulo 3, no versículo 15, você tem uma história onde a trama se complica. Porque toda boa trama ela tem que se complicar. Tem que ter um momento em que alguma coisa acontece que você diz, e agora? Entendeu? Será que ela vai viver? Será que ela vai reencontrá-lo? Será que ele vai conseguir salvá-la? Será que ele vai pagar pelo que ele fez? A trama se complica no capítulo 3. No versículo 15, que é o que nos interessa nessa noite, e eu quero fazer a exposição apenas do versículo 15, e você fica pensando, mas como que vai fazer a exposição de um versículo só? Sim, tem muita coisa. O roteirista é tão bom aqui, ele conta tão bem essa história, que você vai ver que nesse versículo tem pelo menos uns 6 personagens aqui, só nessas frases, né? Porém, inimizade, qual é o primeiro personagem que aparece? Deus. Eu porém inimizade. Deus é o roteirista e é o ator principal, sempre, da sua obra. O Deus Trino é sempre o principal. Tudo gira em torno dele. E aí a peça, o filme, a história vai muito bem. Porém, inimizade entre você, ele está falando para a serpente, você sabe disso, porque está contado antes, inclusive, e a mulher, você também sabe disso. Porque estão presentes ali Adão, Eva e a serpente. São os seres que estão ali. E mais Deus, 4. Por que eu falei que tem 6 aqui nesse versículo? Porque o roteirista é bom, a história é boa. Ele sabe exatamente para onde que ele está indo com essa história. Porém, inimizade entre você, a mulher, entre a sua descendência, entre os seus descendentes, nós. Pois é, você está no filme. Você talvez não soubesse. Está aqui. E aqui você não aparece como figurante, você não é um rosto na multidão. Não. Você não tem como ficar despercebido só compondo o cenário. Você vai atuar, você vai fazer alguma coisa e coisas vão acontecer com você. É bom você estar ciente disso, porque não existe nenhum de nós no planeta que consiga ficar neutro nesse script, nesse roteiro. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, raça humana, os seres humanos, e o descendente dela, tem mais um personagem. Que você sabe que é o Senhor Jesus. Você sabe que é o Senhor Jesus porque nós vamos ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento vão confirmar isso. Então, sim, eu estou adiantando para você e estou dando spoiler aqui, primeiro porque a imensa maioria, se não todos aqui, conhecem já a história, sabem para onde ela caminha, mas nós temos dificuldade com alguns detalhes em nos lembrar, principalmente, que essa história ela tem propósito, que essa história tem motivo, que ela caminha de uma origem que para nós não está muito clara, para uma origem secundária que fica claríssima, a história que não está muito clara, a origem que não está muito clara é aquela que está lá na eternidade. A origem, a secundária, que está bem clara, é a que começa aqui, quando Deus cria todas as coisas. No livro de Gênesis, que é o livro das origens, ele diz para a gente a origem de tudo, a origem do mundo, do universo, a origem do nosso planeta, a origem dos seres humanos. Fala sobre a origem das nações e como que elas aconteceram e se multiplicaram. Fala também sobre a origem do povo de Deus. Fala sobre a origem da redenção, da salvação, quando Abraão é chamado. Mas existe uma preparação aqui para essa origem da redenção. E está nesse versículo aqui. Está embutido aqui. Nada está por acaso. E essa história vai continuar, ela vai seguir. Como eu disse, ela tem origem, ela tem motivo, ela tem propósito, ela tem um modo de acontecer, ela não acontece de forma aleatória, não existe acaso. Nada acontece por acaso aqui. O roteirista também é o diretor desse filme. E ele controla tudo muito bem. Às vezes os atores podem não saber exatamente o que está acontecendo. O diretor sabe. O roteirista e o diretor sabem. Qualquer pessoa aqui que conhece um pouquinho de cinema, obviamente sabe o que é Star Wars. E eu tive o privilégio, não somente de ver o início dessa saga, lá nos anos 70, né, como no segundo episódio, que eu considero o melhor de todos, ouvir aquela frase icônica que conseguiu ser feita em segredo, porque o roteirista é bom, ninguém sabia, só ele que sabia.
O diretor havia sido trocado, né? Que o autor, o criador, ele é muito bom para criar coisas, mas não é bom diretor, não. Aí ele passou para outro, Irving Kershner, que dirigiu muito bem o melhor episódio daquela saga, O Império Contra-Ataca. Eu estava lá no cinema, né? Estava lá. Quando eu vi o Darth Vader falar para o Luke, não, Luke, eu sou seu pai. Quem veio depois, quem pegou depois que o negócio já estava aí nos streams, no DVD primeiro, etc., não sabe o impacto que foi aquilo. Quem tinha assistido um episódio, chegou ali, deu de cara com aquilo, peraí, para um pouco, deixa eu absorver isso aqui. Se você não conhece Star Wars, então você está boiando desde que eu comecei a dar essa ilustração. Não é? Mas eu acho que fica a lição séria de que às vezes acontecem coisas surpreendentes e que a gente pergunta assim, e agora? Como vai resolver isso? Só que o roteirista, o diretor, sabem. E no caso aqui, o roteirista, que é o diretor, sabe exatamente para onde é que está indo tudo. Por isso surgem algumas perguntas aqui, quando há um twist, como eles falam, né? Se você quiser parecer sofisticado, você fala twist. Tá? Se você for mais humilde, você fala quando há uma reviravolta, né, na história, como essa aqui. Estava tudo indo muito bem. De repente entra o vilão da história. E o vilão da história é a serpente. Ou pelo menos você fica pensando assim, gente, quem é o vilão realmente disso aqui? Porque num momento é a serpente, no outro, talvez sejam nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas o fato é que tudo estava acontecendo muito bem, até que entrou essa serpente no jardim, né? Conseguiu fazer com que a coisa se desviasse. E a pergunta que muita gente tem feito, eu me lembro de uma pessoa me perguntando isso, quase que angustiado, sim, com verdadeira angústia mesmo, por que que Deus deixou esse personagem aqui? Por que que ele não impediu esse personagem? Por que que ele permitiu que a serpente, que a gente sabe também pelo spoiler, né? Adiantando aqui o spoiler, porque lá na frente a Escritura vai deixar bem claro, o diabo, o dragão, a antiga serpente, como diz Apocalipse, não é? Por que isso? Muita gente fica assim, como pode? A razão disso, irmãos, é porque não tem acaso. Deus criou o mundo, quando Deus criou o universo, Deus criou o universo para a glória dele. Nós temos dois caminhos a partir daqui. Ou nós nos rendemos a isso e vamos experimentar felicidade e alegria indizíveis desde agora. Ou então nós sofremos, angustiados, sem entender por que as coisas aconteceram, continuam acontecendo e vão acontecer do jeito como está sendo, como já foi e como será. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Ele não precisava criar, na verdade. Ele estava muito bem com a glória que era transmitida de uma pessoa para outra dentro da Trindade, dentro do ser de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas ele resolveu expressar essa glória e para a sua própria glória, ele cria criaturas. Perdoe a redundância. Mas só pode fazer isso, né? Você cria criaturas, você cria a criação, você cria seres que vão usufruir dessa glória e que vão fazê-lo porque querem fazê-lo. Deus cria algo que é completamente absurdo da gente pensar. Ele cria seres que de alguma forma, ou pelo menos em um aspecto, são independentes dele. Não, nós estamos dependendo de Deus em tudo, na verdade, na existência. Mas existe algo que nos assombra, é o fato de que nós somos seres independentes dele, e quando nós escolhemos adorar a Deus, nós o fazemos porque nós queremos fazer, nós o escolhemos nesse sentido. Eu sei que a sua cabeça agora pode estar meio que fundindo, porque, mas peraí, a eleição, e aquele negócio de pode pecar, não pode não pecar e tal, e agora você com essa conta na cabeça aí, mas acompanhe apenas o roteiro. Não faça como algumas pessoas, né? Eu fiquei muito com pena, eu me lembro que meu sentimento foi de pena, quando uma pessoa chegou para mim e disse, eu sabia que ele estava morto. Qual filme? O Sexto Sentido. Falei, coitada dessa pessoa, gente. Eu gosto muito de investigar coisas, mas quando eu vou seguir uma história, eu paro, eu deixo a história vir para mim. Eu não quero deduzir nada. Eu quero ser conduzido ali para poder, inclusive, chegar depois e dizer que história bem contada essa. Imagina a tristeza dessa pessoa. Já vi no começo do filme. Ele morre. E não é no final.
Acabou. Pode ir embora, gastou seu dinheiro à toa, já estragou tudo. Quem se deixou levar, chegou lá no final, ele também é um dead people. Lembra do garotinho? I see dead people. Eu vejo pessoas mortas, né? E ele também era. E se você não viu o filme, sinto muito, já era. Já era. E a gente fica assim, gente, não corre não. Não se atropela com essas questões que eu coloquei. Sim, nós o escolhemos. Sim, eu sei, você sabe aí, nós não escolhemos, se ele não nos escolher primeiro, aquele negócio todo, mas o fato é que todos os que estiverem na eternidade no céu terão escolhido por si sós, por si mesmos, terão escolhido livremente o céu. E todos os que estiverem no inferno terão escolhido o inferno. Sim, terão escolhido o inferno. Quem em sã consciência escolheria o inferno? Quem não acredita nele, para começo de conversa. Porque se há alguém que acredita no inferno, é o crente. O crente acredita no inferno. O não crente tem extrema dificuldade realmente em entender o que o inferno é. Por isso é que surgem as religiões aí dizendo, não tem inferno. O que tem é uma reencarnação e você vai procurando melhorar e vai e volta, vai e volta. É um roteiro muito ruim esse, na verdade. É kafkaniano. Você se lembra de Kafka? Ele escreveu um livro chamado O Processo. O processo é assim, já começa com o sujeito sendo julgado. Ele está sendo julgado pelo quê? Você não sabe, ele não sabe. O pior assim é que o personagem não sabe, entendeu? Fica lá, porque termina terrivelmente condenado e ele não sabe, você também não sabe. A ideia é a seguinte, o que é isso? Que loucura é essa? É assim que é a reencarnação, entendeu? Você está pagando a sua dívida kármica, né? Mas o que você fez? Não sei. Por que você está pagando desse jeito? Também não sei. Espera lá. Quando você vai para o inferno, nos moldes em que o Criador fez as coisas, você sabe exatamente. Você chega lá, você vai saber que você vai estar lá. E uma das coisas que você vai saber é que você escolheu ali. Foi uma péssima escolha e você vai se arrepender dela quando for tarde demais, se você insiste nesse caminho. Mas foi você que escolheu. Portanto, o Criador, ele consegue fazer a sua glória ser expressa na criação de tal modo que as suas criaturas vão usufruir dessa glória porque escolheram fazer isso. Por isso ele criou o homem com o livre-arbítrio que você estudou, e se você perdeu a escola dominical de hoje, você perdeu uma excelente aula, uma das melhores aulas que eu já vi sobre livre-arbítrio, dada pelo nosso irmão Jonatas Conzedei, futuro presbítero da igreja. Sim, ele deu livre-arbítrio aos personagens que estão aqui, e o homem não é citado aqui, mas o homem e a mulher tinham livre-arbítrio. Eles podiam escolher o bem, eles podiam escolher o mal também. Podiam escolher o mal, e eles escolheram o mal. Fizeram uma péssima escolha, que depois arruinou a sua própria capacidade de escolha, porque a natureza deles ficou completamente adulterada, completamente estragada. Ainda assim, todos aqueles que entrarem na glória eterna, terão ido para lá porque escolheram o Criador. Porque agora o Criador vai dar jeito nessa situação. E é isso que nesse preâmbulo ele está anunciando aqui. Portanto, quando ele deixa a serpente, ou quando ele permite que o diabo entre naquela situação, ele está promovendo a sua própria glória, mas também está promovendo a liberdade das suas criaturas num nível que eu e você temos muita dificuldade de pensar. Como é que seres que são criados e que dependem plenamente, inclusive a sua capacidade de escolha depende do seu Criador, recebem desse Criador a capacidade de fazer uma escolha pura, moral, que é só deles. E depois que eles pecam, eles continuam fazendo escolhas puras, morais, só deles. Mas agora a natureza deles compromete a decisão deles sempre. E agora? O que vai acontecer? A trama se complica ainda mais, porque eles já abandonaram o Criador. E agora o Criador vai recuperá-los. E a promessa está aqui. Porque nada acontece por acaso. O Senhor sabe exatamente como está levando o seu roteiro, como está dirigindo o seu filme para a sua glória. Uma coisa maravilhosa disso é que ele ocupa o centro do palco. Mas quando esse filme estiver chegando no final, você vai ver que todos aqueles que lhe pertencem também estão no centro do palco junto com ele. Na verdade, num certo sentido, já estamos, não é? Paulo diz aos Efésios que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo.
O que vai acontecer depois não pode ser menor do que isso, que já é realidade agora. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Então, ele põe inimizade entre a serpente e a mulher, é o nosso texto, não é esse? Porque estavam os três diante dele, Adão, Eva e a serpente. Adão, por que você comeu? Ah, a mulher que o Senhor me deu. Eu estava tão bem sem ela. Tão fácil fazer isso, né? Até hoje a gente faz isso, a gente bota a culpa no outro. É tão fácil, né? Estava tão bem, estava vivendo aqui no paraíso, tem nome aos animaizinhos e tudo. Aí pronto, o Senhor trouxe ela. Ele esqueceu que pouco tempo antes ele tinha dito, uau, essa aí é osso dos meus ossos, carne da minha casa, será chamada varô, porque do varão foi tomada. Que maravilha que o Senhor trouxe para mim. Aí quando eles enrolam tudo, derramam o caldo e a coisa toda entorna de forma terrível, a culpa é dela. Por que você fez isso? E deu essa fruta aí para o seu marido? A serpente me enganou. Ela foi honesta, no sentido, né? Ela foi. Eu fui enganada. Acreditei nesse traste aí e fui enganada. E assim como o homem se omite, como Adão se omitiu, as mulheres às vezes parece que acreditam. Qualquer coisa que lhes é dita. Tristes as histórias que acontecem. Não estou falando em tese, estou falando em estatística, infelizmente. E o Senhor se volta para a serpente. O que você leu no verso 15 é parte daquilo que Deus vai fazer com a serpente. Primeiro ele amaldiçoa e depois ele entra no versículo 15 com a parte do roteiro que faz a nossa alma ficar aliviada. Eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Não, vocês se uniram contra mim, contra o que eu tinha feito, contra o que eu tinha planejado, do modo como eu queria que as coisas fossem, mas vocês não vão continuar amigos, não. Não, irmãos, a nossa inimizade com o mal, embora nós sejamos atraídos pelo mal, há algo em nós que é atraído pelo bem também. Sim, exatamente. Você ainda tem a imago Dei, a imagem de Deus está lá. Adulterada não é mais como era em Adão ou Eva, mas ainda está lá. É por isso que, de uma certa forma, você busca isso, como diz Herman Duhl, nosso coração foi feito para adoração, não vai ficar parado enquanto não encontrar algo a que ele possa se apegar e adorar. Só que agora ele não consegue mais encontrar o seu Criador. Na verdade, quando ele vê o Criador, ele nem quer o Criador. O Criador, para ele, se tornou alguma coisa ruim. O Criador se tornou alguém que ele queria que estivesse fora da cena. Fora de cena. Aliás, aqui você viu, né? Os que conhecem a história naturalmente, se você não conhece, você vai assistir esse filme hoje e depois procura uma prequel, que é aquele filme que vem depois, mas conta o que aconteceu antes, né? Ou seja, vai ler o que aconteceu antes na Bíblia, se você não conhece a história, né? E o que aconteceu aqui? Eles pecaram, eles desobedeceram, se esconderam. E aí quem entra em cena? O próprio Deus. Esse é o momento que a gente não quer. Tomara que ele não chegue, tomara que ele não veja, tomara que ele não me encontre aqui, só que ele está ali. Ele olha para os três ali. Finalmente ele, quando tem que terminar, fala com a serpente, a quem ele não pergunta nada, a quem ele simplesmente decreta alguma coisa. Dentro disso aí, e isso é majestoso no contar a história, não é? Porque ele não parou de falar com a serpente, virou-se para Adão, que é o cabeça federal da raça, né? Que é o representante de toda a raça. Em Adão todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. Não, ele continuou falando com a serpente, exatamente com o agente do mal, com o representante, com o instrumento usado pelo próprio diabo. E essa que está a beleza da coisa, aí que você sabe que roteiro bom, que coisa boa, como se conta bem essa história. Ele amaldiçoou a serpente, amaldiçoou Satanás ali. Mas é falando com ele que ele diz, olha só a minha providência como ela vai atuar aqui. E eu vou te dar só uma palhinha do que vai acontecer. Eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher. Vocês não serão amigos. A raça humana não viverá essa amizade. E ele estende isso para que a gente não fique aí inventando ideia, ele desenha para a gente. Entre a sua descendência e o descendente dela também. Eva, que como representante da raça humana, não vai se tornar amiga de Satanás.
Às vezes os homens se unem a Satanás, mas Satanás é inimigo dos homens, juntamente com o pecado e com o mundo. Isso aqui é um ato de misericórdia de Deus, quando Ele não permite que essa sociedade, que por um momento existiu e foi o suficiente para colocar tudo a perder, ou quase tudo, Deus dissolve essa sociedade. Não, vocês não vão ficar juntos. O irmão já pensou se Deus nos deixasse com esse acesso de Satanás tranquilo? Mas isso não acontece. Satanás fica ali, e fica ali, e se aproxima, sim. Mas não é simplesmente por você ser um ser humano que Satanás tem acesso a você livre e imediato, não. Haverá inimizade, eu porei inimizade, ela não vai surgir do acaso, eu vou colocar essa inimizade entre vocês, entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o seu descendente. A sua descendência, quando ele fala isso com a serpente, ele está se referindo ao diabo. Não é que o diabo seja semente da serpente, não que ele venha da serpente, não. A ideia é de que aquilo que vai acontecer no futuro, essa inimizade, esse confronto, será mantido entre você e o descendente da mulher. O descendente da mulher, nós sabemos quem é, por tudo que é dito depois, como eu já vou mostrar para você. Isso fica muito claro quando os termos se voltam para o masculino, né? E agora para o singular. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 53, versículo 10, o que nós vamos encontrar lá é o seguinte: todavia o Senhor, preste atenção só, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O que é interessante aqui, primeiramente, é que Cristo verá a sua posteridade. O hebraico traz literalmente a sua semente. Isso é mais interessante ainda, porque nesse excelente roteiro, poucos versículos antes, ensinam que ele não vai ter descendência. Versículo 8 diz: pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. O versículo diz: ele foi cortado, ele não tem descendente. A semente da mulher não tem descendente. Mas logo o versículo 10, desse capítulo 53 de Isaías, vai dizer que ele verá a sua semente, literalmente no hebraico. A palavra é a mesma que é usada lá em Gênesis, no texto que nós temos diante de nós. Semente, a mesma coisa. A semente da mulher, o descendente da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. Note, o descendente dela vai ferir a sua cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Não é um bom roteiro, irmãos? Você saber que desde o começo, Deus tinha o controle de cada coisa que ia acontecer, de como isso ia acontecer e de por que isso ia acontecer. Então nós perguntamos assim, por que Deus deixou a serpente entrar ali? Já respondemos isso, porque o show gira em torno dele. É para a glória dele. Nós fomos colocados para usufruir dessa glória, fazê-lo espontaneamente, para vivenciar isso aí, e o seu propósito vai se cumprir assim. Mas da mesma forma como isso está debaixo do controle dele, a presença do mal ali no Éden, a presença da serpente ali no Éden, está no controle dele também. O que isso produziria ao longo do tempo? Qual seria o desembocar, o finalizar disso aí? Não acontece por acaso, não tem um descontrole dessa coisa, nada disso vai acontecer. Ele está no começo, dirigindo tudo, ele entra em cena e ele continua dirigindo tudo, ele continua escrevendo a história, e a maior entrada em cena que aconteceu do Deus Trino foi na pessoa do Filho entrando neste ambiente aqui.
É interessante quando Paulo tem que falar sobre isso, ele diz que na plenitude dos tempos, no tempo certo, o timing, sabe, do corte na edição foi corretíssimo, foi certeiro. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus vem, nascido de mulher, né? Uma expressão que não é muito comum, porque ele é a semente da mulher, né? É o descendente dela, né? A palavra é semente no hebraico. Então, a semente da mulher, ele entra e faz isso para quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Como vai dizer o apóstolo João, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu vou fechar apenas isso, porque eu quero deixar com os irmãos apenas essa ideia de que o evangelho que nós pregamos e que nós anunciamos não foi uma ideia de última hora que Deus teve, na verdade já estava na mente de Deus o tempo todo, porque Ele tem tudo planejado. Se você quiser saber por que Deus permite a queda, ou por que Deus permite Satanás com um pouco mal de profundidade, isso aí é assunto para outra mensagem. Mas o que eu quero que você tenha em mente agora é que é Ele que está no controle de tudo e que nada, absolutamente nada aconteceu sem que estivesse no controle de Deus. E que ainda assim a liberdade dos agentes foi plena. O diabo fez o que fez, porque é o diabo. Os seres humanos fizeram o que fizeram nas figuras de Adão e Eva, porque tinham livre-arbítrio, que era a capacidade de poder escolher tanto o bem como o mal. E eles fizeram a escolha ruim. Deus fez o que fez, porque Deus é Deus. Ele está no centro de todas as coisas, o seu universo gira em torno dele mesmo e gira para a sua glória. Então, para finalizar, Hebreus 2,14 é um texto que a gente também deve ter em mente quando a gente olha para cá. Hebreus 2, versículo 14. Vai nos lembrar de Gênesis 3,15. Diz assim, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ou seja, o que está dizendo é, ele se tornou humano. Ele teve que participar junto conosco da mesma natureza humana, para que por sua morte destruísse, ele foi ferido, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse, o verso 15 ainda continua, todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estavam sujeitos, não estão mais, porque a morte passou a ser o inimigo vencido, já que ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, no sentido de que nos ameaça com a morte, nos aflige com a morte, e quer propor soluções para a morte que não são as do nosso roteirista, mas a semente da mulher cumpriu a tarefa de esmagar a cabeça da serpente, de resolver o problema da morte, conforme Deus havia prometido aqui. Uma última lição que a gente pode aprender, além da lição, além do fato de que Deus fez todas as coisas para a sua glória, de que Ele tem controle sobre cada milímetro de decisão, de opção, de evento, de ocorrência, do que quer que seja. É de que se, do começo, Ele prometeu e tudo se cumpriu como Ele falou, o que Ele prometeu aqui de forma embrionária foi se desenvolvendo e se cumpriu finalmente na pessoa de Cristo, quando Deus entra na nossa história de forma maravilhosa, de forma brilhante. Então, tudo mais que está prometido vai se cumprir também, irmãos. Tudo. Nada é por acaso, não. Não existe acaso, não. Nós nos afligimos com muitas coisas que acontecem aqui, mas não existe acaso. Doenças, dor, morte, guerras que acontecem, nada pega Deus de surpresa. Eu sei que você sabe disso, mas quando acontece, quando você ouve, quando chega perto da gente, é isso que você fala? É a primeira coisa que vem à sua mente? É mesmo? Não é primeiro um frio na barriga, talvez o coração se acelere, e aí você tem que ser lembrado pelo que você ouviu da Escritura, Deus está no controle. Estava no começo, vai continuar estando sempre. Ele está no controle. Ele pôs inimizade, ele declarou o que ia acontecer no futuro, com a semente da mulher, e com os representantes do diabo, e com as ações do diabo, e com o próprio diabo. E finalmente ele deixa claro que ele tem o princípio, o meio e o fim na palma de sua mão. E nós fazemos parte do seu principal projeto de redenção. Deus vai redimir todo o universo, irmãos. Não é somente almas de seres humanos, não.
Ele vai redimir a sua alma com seu corpo, você vai ver a eternidade com o corpo também, o corpo glorificado, mas o universo também será redimido, a criação será redimida também. Nós não vamos ficar flutuando no cosmos, não. Nós vamos pisar terra firme, sim, novos céus e nova terra onde habita a justiça. E nada vai escapar a esse planejamento, a esse roteiro. Quando ele finalmente aparecer lá no final, fim, vai significar começo para a gente. Porque as promessas dele são para toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe nisso. Vamos orar, depois nós vamos cantar mais um hino do cantor cristão. Depois, com oração, nós vamos passar então ao nosso momento de oração. A transmissão será encerrada. Minha oração é para que você que está nos ouvindo e ainda não confessa Cristo como Salvador, se arrependa dos seus pecados e se renda a Jesus o quanto antes, porque você não sabe quando vai ser chamado à presença dele. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Senhor, toma nas tuas mãos a cada um de nós aqui, para que, em face de tudo que nos acontece, nenhum de nós venha fraquejar, mas que lembremos que lá no começo o Senhor já determinou tudo o que deveria acontecer e como deveria acontecer também. O Senhor decretou os fins, o Senhor decretou os meios. Dá-nos graça para descansarmos nisso, mesmo quando tudo à nossa volta parece ter perdido o senso, mesmo quando a história parece que não vai ter um final feliz. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que naquele momento em que a crise aconteceu, em que o drama se condensou, o Senhor interveio e determinou exatamente como todas as coisas deveriam prosseguir para a Tua glória e para a Tua honra e para a nossa alegria, desfrutando da Tua glória, e não somente agora neste mundo, mas também para toda a eternidade. Nós oramos por isso agradecidos e pedimos que Tu abençoes a qualquer pessoa ao alcance da nossa voz que ainda não se rendeu a Jesus, para que hoje seja dia de salvação. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.